quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Trata-se, portanto, a celebração da liturgia que nos invoca, que nos leva a meditar e a crer naquele que foi o primeiro dogma mariano proclamado pela igreja. E aqui vamos aproveitar a ocasião para entender um pouquinho como é que funciona na vida da igreja esta realidade chamada dogma. Porque talvez, muitas vezes, a gente acha, isso é uma coisa que foi dada por alguém pronta e acabou. Não. Os dogmas, o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé que é revelado por Deus e é aceito, acolhido pela igreja e proposto a todo aquele que deseja ser católico, que deva crer naquela verdade que foi revelada e proposta como uma verdade de fé. E os dogmas, eles dizem respeito às três pessoas da Santíssima Trindade, à Virgem Maria e a uma série de outras realidades, as coisas últimas como o céu, o inferno, o purgatório. Então, os dogmas, eles alcançam inúmeras realidades da nossa fé. E uma coisa que é importante compreendermos, aquilo que é dogma de fé não pode ser negado ou rejeitado por quem queira ser católico. Não posso dizer assim, eu sou católico, mas não. Essa história de que Maria é a mãe de Deus eu não aceito. Se pensa assim, é qualquer coisa menos católico. Alguém que é católico, repito, não pode não aceitar e não crer aquelas verdades, aqueles dogmas que são oficialmente proclamados pelo corpo doutrinal da igreja. Mas estes dogmas, como eu lhes disse no início, eles não são simplesmente algo que tipo assim, o Papa hoje acordou com vontade de dizer isso e foi lá e proclamou esse dogma. Não. O dogma, ele sempre surge primeiro da revelação de Deus, e ele é acolhido, e quando a igreja proclama aquela verdade solenemente, hoje, por exemplo, se a igreja for proclamar um dogma, é proclamado com uma bula papal, é porque há uma necessidade para o bem, para a salvação das almas. E a imensa maioria dos dogmas de fé da igreja, eles foram proclamados no primeiro quarto de século, na verdade na primeira metade do primeiro milênio, até o século V, século VI, a maioria dos dogmas que fazem parte do núcleo mais central da nossa fé, foram proclamados. Por quê? Porque era o período que a igreja estava se formando, estava compreendendo aquilo que Deus tinha revelado em seu Filho Jesus Cristo. E no século IV, ano 300 de alguma coisa, a igreja, ela passou por uma dura provação. Porque o século II, III, IV e o V foram períodos onde a igreja sofreu com inúmeras heresias. O que é uma heresia? É uma tentativa de negar uma verdade de fé. Então, no século III e IV, houve uma heresia chamada arianismo. Essa heresia negava que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus. Não, olha, Jesus Cristo, ele foi um grande mestre, um grande homem, iluminado por Deus, talvez Deus tenha derramado o Espírito Santo, e ele fez muitas coisas, mas ele não é Deus. Em síntese é isso. E a igreja então
se debruçou, trabalhou sobre isso, não é? E decorrente desta heresia, surgiu uma segunda heresia, chamada nestorianismo. O arianismo é por quê? Porque o fundador da heresia, vamos dizer assim, era ário, então virou arianismo. Veio então a heresia do nestorianismo, que veio daquele que deu a ideia, né? Nestório. Ele dizia, não, Maria não é mãe de Deus, porque na fé do povo já se falava disso, né? Usava o termo, a língua era o grego e depois o latim, mas no grego era o Theotokos. Maria é Theotokos, é mãe de Deus. E Nestório diz não. Por quê? Porque se Jesus Cristo não é Deus, logo Maria não é mãe de Deus. Acontece então que no finalzinho do século IV, início do século V, a igreja pôs uma pedra definitivamente sobre a heresia do arianismo. Mas Nestório ficou fazendo graça, né? E ficou com essa história de que não, que Maria não é a mãe de Deus. Então, no Concílio Ecumênico de Éfeso, o terceiro Concílio Ecumênico de Éfeso, no ano de 431, a igreja proclama através de uma bula, assinada pelo Papa e também por todos os bispos ali presentes, Maria, ela é Theotokos. Por quê? Porque já tinha se compreendido, Jesus é Deus. Se Maria é a mãe de Jesus, logo ela é a mãe de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que entender o raciocínio lógico, porque os nossos irmãos protestantes, eles adoram duvidar a nossa fé e vêm com essa história, não, Maria não é mãe de Deus. A pergunta é muito fácil. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Então, este é o dogma que nós celebramos hoje. Mas eu lhes dizia também inicialmente que os dogmas, as verdades de fé, eles não são simplesmente um conceito para a gente dizer que a gente crê naquilo. O dogma de fé, ele é uma expressão objetiva e clara de algo que Deus nos revela para a nossa salvação. Então, tudo aquilo que nós cremos como algo para a nossa salvação. Então, em que sentido, como compreender que essa verdade de fé, o dogma de que a Virgem Maria, ela é mãe de Deus, em que isso nos alcança na nossa fé, no exercício da nossa fé? Eu diria que nos alcança, num sentido talvez mais doutrinal, em 2 pontos, e esses 2, eles têm um terceiro ponto que é uma consequência disso na nossa vida. E o Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, quando fala sobre a igreja, é um documento que conta de 8 capítulos, e o 8º capítulo versa sobre a Virgem Maria, os primeiros 7 são sobre a igreja, e depois o 8º é sobre a Virgem Maria. Ali, os bispos conciliares, eles afirmam o seguinte: a Virgem Maria, ela é nossa mãe, ela é mãe da igreja, na ordem da graça e na ordem da fé. Então estes são os 2 pontos. E vamos entender por que Maria ela é mãe da igreja. Bom, Jesus Cristo é cabeça da igreja, que é o seu corpo místico. Faz sentido Maria ser mãe só da cabeça e não do corpo? São Luís Maria Grignon de Montfort, ao falar sobre a Virgem Maria e a igreja, ele diz: seria uma coisa pavorosa uma mulher gerar e dar à luz a cabeça e não dar à luz ao corpo. Como poderia a Virgem Maria dar à luz a Cristo, que é a cabeça, e não dar à luz ao corpo, que é a igreja? Então, ao gerar o Filho de Deus, ela gera o Filho de Deus por completa, a cabeça e o corpo. E por isso,
ela é mãe também da igreja. E é nesse sentido, então, que ela é mãe, nossa mãe, porque nós somos membros desta igreja, ela é nossa mãe na ordem da graça. Porque pela graça de Deus, o Filho foi gerado no seu ventre. Pela graça de Deus, ela foi escolhida, preparada e foi então incumbida desta missão de gerar o Filho de Deus. Então é nesta ordem, neste sentido, ela é mãe da igreja, ela é nossa mãe na ordem da graça. E é daí que vem o segundo ponto. Ela é nossa mãe na ordem da fé. E isso fica muito claro no texto do Evangelho que nós ouvimos agora, há poucos dias, no Natal. Quando a Virgem Maria vai até sua prima Santa Isabel, entra na casa de Isabel, saúda, né, tem toda aquela cena, e qual é a fala de Santa Isabel para a Virgem Maria? Bendita é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Aquela que acreditou. Então, a fé da Virgem Maria, ela creu, ela acreditou naquilo que Deus lhe falou, naquilo que Deus lhe prometeu, e crendo, ela cooperou na obra da redenção, gerando o Filho de Deus. Portanto, a Virgem Maria, ela também se torna nossa mãe na ordem da fé. E é justamente aqui que se afunila para um sentido prático da nossa vida, esta maternidade da Virgem Maria, exercida em relação a todos nós. É claro, ela é nossa mãe também, porque ela zela, porque ela intercede, né, porque ela nos auxilia, mas acima de tudo, é nossa mãe em relação à fé, porque ela se coloca diante de nós como um modelo de fé. E à medida que ela se coloca diante de nós como um modelo de fé, ela se torna um auxílio para que nós creiamos. E crendo, nós também vejamos aquilo que Deus nos promete acontecer, se tornar real em nós. Há um canto que é usado na liturgia da missa, um canto que é de composição de Dom Carlos Alberto Navarro, que foi nosso arcebispo, que fala disso, não é? Para gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus venha em nós sem cessar, e o Espírito Santo que em ti gerou, para formar e gerar Cristo em nós. A maternidade da Virgem Maria, ela gera Cristo continuamente. Ela gera Cristo em nós. E a Virgem Maria, ela nos dá um caminho. É isso que a liturgia de hoje, o texto evangélico de hoje nos coloca. São Lucas, ele nos recorda, né, o mistério que nós celebramos há 8 dias atrás, o Natal de Nosso Senhor. E quando os pastores vão à manjedoura, falam de tudo aquilo que eles viram e ouviram, e então São Lucas menciona a atitude da Virgem Maria. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Meus irmãos e irmãs, a maternidade da Virgem Maria, ela será profundamente exercida na nossa vida espiritual. Ela, ao nos alcançará, ela será fecunda na nossa vida espiritual, à medida em que nós acolhermos esta mesma atitude da Virgem Maria diante dos mistérios de Deus. Guardar e meditar no coração.
Talvez nós, seres humanos, somos muito levados pela curiosidade. Tudo queremos saber, queremos ter a resposta para tudo. Mas por que isso? Por que é desse jeito? Por que Deus está permitindo isso? Por que está sendo daquele jeito? E a gente pergunta, mas não é uma pergunta de alguém que quer mergulhar naquele conhecimento. É, infelizmente, muitas vezes uma pergunta rasa, de curiosidade apenas. E a Virgem Maria, ela vem nos ensinar. Se nós queremos que Cristo seja gerado em nós, na nossa alma, nós precisamos fazer como Maria, guardar tudo no nosso coração e meditar. Assim a Virgem Maria estará exercendo a sua maternidade em nós. E assim esta verdade de fé, ela nos alcançará e se tornará redenção em nossas vidas. Então, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje essa solenidade, que o nosso coração possa realmente voltar-se para a Santa Mãe de Deus, e com o coração e com a alma voltados para ela, que nós possamos, como verdadeiramente filhos, meus irmãos e irmãs, porque esta é a beleza de ser católico, termos uma mãe. Quem de nós, que sendo filho, não gosta do carinho, do apreço, do zelo da mãe? Quem de nós, às vezes, mesmo sendo grande, marmanjo, não gosta, às vezes o colo já não dá mais, né? Mas apoiar a cabeça, o carinho, eu não sei vocês, mas geralmente é assim, né? Nossa mãe nos cuida, nos zela. Se a nossa mãe humana tem esse carinho, quanto mais a nossa mãe espiritual, a nossa mãe em Deus. Então que nós possamos, como uma criança, estender os nossos braços. Vamos talvez aqui, colocar nossa imaginação, vamos nos colocar como uma criança pequena, diante da sua mãe, que estende os bracinhos, pedindo colo. Vamos hoje nos colocar diante da Virgem Maria, estender o nosso coração, estender a nossa alma diante dela e pedir: mãe, nos conceda um colo, não simplesmente para um afago, não simplesmente para um carinho, mas nos conceda um colo, para que, estando perto do teu imaculado coração, nós possamos, como tu, ó mãe, meditar as verdades do teu Filho em nossa vida, e possamos contigo aprender a acolher a vontade do teu Filho. E eu encerro a nossa meditação, a nossa reflexão, a homilia, recordando e convidando todos a rezarmos, recordando até num sentido de ensinamento. Eu dizia logo no início da nossa reflexão, que a igreja, ela coloca como verdade de fé aquilo que já é crido pelo povo. E é interessante, vamos recordar aqui, quais são os 4 dogmas de fé acerca da Virgem Maria. Ela é mãe de Deus, maternidade divina. Ela é virgem perpetuamente, ou seja, antes, durante e depois do parto, virgindade perpétua. Ela é imaculada e ela é assunta aos céus. São os 4 dogmas, sendo que o último deles já foi proclamado por Pio XII. A Assunção tem 70 anos de proclamação, então historicamente é recente, né? Mas há uma oração, que eu acredito que, se não todos, muitos de nós já rezamos e conhecemos, especialmente a Legião de Maria, eu acredito que reza com bastante frequência essa oração,
e que expressa, de algum modo, os 4 dogmas de fé. E é uma oração que os primeiros manuscritos datam do início do século II, 110 no máximo. A oração chamada Sob tuum presidium, a vossa proteção. Então eu gostaria de convidar aqueles que sabem, podem permanecer sentados, mas vamos nos voltar à Virgem Maria e juntos rezar esta oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Prestamos atenção? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, ó Virgem, dogma da virgindade, gloriosa, ou seja, assunta e bendita, Santa Imaculada. Que nós rezemos sempre esta oração para trazer no nosso coração essas verdades de fé e podermos assim amar ainda mais a nossa mãe, a Virgem Maria.